Na aula passada, a gente começou a falar sobre inequações. Nós vimos inequações do tipo ax mais b menor ou igual do que zero, sendo que esse menor ou igual aqui ele pode ser simplesmente menor que, ou pode ser maior ou igual que, ou maior que. Esse a e esse b aqui são números reais, com a diferente de zero. Isso aqui é uma inequação do primeiro grau. E o objetivo é a gente encontrar quais valores de x que satisfaz essa equação, essa inequação. E aí, algo interessante que vocês podem pensar, uma forma gráfica de você visualizar essa inequação, é você traçar o gráfico dessa... Considere a seguinte função, y igual a ax mais b. E aí você traça o gráfico dessa equação aqui, né? E aí você vai ter uma reta. E aí, digamos, por exemplo, que essa equação aqui nos dê o seguinte gráfico. E aí, digamos que ela intersecta aqui o eixo x justamente no 1. Então, olhando para esse gráfico, a gente consegue já visualizar qual é a solução da nossa inequação. Observe que eu estou chamando isso daqui de y. É a mesma coisa de escrever y menor ou igual do que zero. Então, eu quero saber para quais valores de x o valor de y, que é dado por isso daqui, é menor ou igual que zero. Alguém saberia, só olhando para o gráfico aí, quem que seria a solução? Oi? Somente olhando para o gráfico, supondo que esse gráfico aqui, que essa reta, é o gráfico dessa função aqui, é o gráfico dessa equação aqui. E aí, só olhando para o gráfico, eu gostaria de saber qual que seria a solução dessa inequação. Logo que é esse Isso. Exatamente, isso mesmo. Então, olha só. Como eu falei, né? Se a gente traça o gráfico dessa equação aqui, e sendo que esse y aqui ele representa essa parte daqui da minha inequação, então eu quero saber quando que o y vai ser menor ou igual que zero. Bom, o y é representado pelo eixo vertical. Então, o eixo vertical aqui seria o eixo y. E aí a gente sabe que nessa parte daqui seria o y igual a zero. E aí y maior do que zero seria essa parte daqui acima. E o y menor do que zero seria daqui para baixo. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que encontrar os valores de x tal que o y é menor ou igual do que zero. Então, olhando para esse gráfico aí, eu observo que, então eu quero o y menor ou igual do que zero, então seria o y daqui para baixo. Então eu quero saber para quais valores de x isso acontece. Então, a questão toda aí é você localizar qual a parte do gráfico, que nesse caso é uma reta, ele está abaixo desse ponto daqui. Então, ou seja, que está abaixo desse eixo x aqui. E aí eu percebo que a parte do gráfico que está abaixo do eixo x é essa parte daqui. E aí o que me resta agora é observar quais são os valores de x que estão na direção dessa parte que eu colori aqui. Então, no caso, seria esses valores de x aqui.
Então, observe que para esses valores de x, o gráfico está abaixo do y igual a zero. Agora, se eu pegar o x maior do que 1, observe que o gráfico vai estar acima. Então, ou seja, se eu pegar um x maior do que 1, o valor do y, que é isso aqui, vai ser maior do que zero, que não é o que eu estou querendo. O que eu quero é menor ou igual do que zero. Então, nesse caso, eu vou pegar o x menor ou igual do que 1, que são os valores de x onde isso acontece. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? E aí a gente trabalhou também com inequações do tipo módulo de u menor ou maior do que um certo número positivo a. E aí, por exemplo, se eu tiver x mais 3, se eu tiver x mais 3, x mais 3 menor do que 5, por exemplo. Na verdade, o módulo disso aqui menor do que 5. Então, eu posso pegar e desenhar o gráfico disso aqui, ó. Se eu fizer y igual a o módulo de x mais 3, o que isso vai me dar? Nesse caso, eu vou traçar alguns pontos aqui. Primeiro, para qual valor de x que o y vai ser zero? Oi? Menos 3, né? Se o x for menos 3, vai ficar menos 3 mais 3, que vai dar zero, e a y vai ser zero. Então, se o x for igual a menos 3, então o y vai ser igual a zero. Agora, eu vou pegar, por exemplo... Tá, primeiro eu vou traçar esse ponto. Então, assim, nós obtivemos agora um ponto, x igual a menos 3, y igual a zero. Então, eu posso pegar aqui o menos 3. Então, aqui eu tenho menos 3. E aí, nesse lugar aqui, eu vou ter um ponto, menos 3, 0. Então, esse ponto aqui vai fazer parte do meu gráfico. Agora eu vou pegar x igual a menos 2. Se x for menos 2, então, quanto que vai valer o y? Vai valer 1, né? Então, nisso aqui eu vou ter o ponto x menos 2, y igual a 1. E aí eu vou traçar esse ponto aqui no meu gráfico. Então, primeiro eu vou localizar aqui onde é que está o menos 2. O menos 2 vai estar aqui. E o y igual a 1 está aqui. Então, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Agora eu vou pegar só mais um ponto. Eu vou pegar o x agora igual a menos 4.
Se x igual a menos 4, eu vou ficar com menos 4 mais 3, que vai dar menos 1. E aí, como eu tenho um módulo, vai ficar o módulo de menos 1, que vai dar 1. Então, se o x for menos 4, então o y vai ser igual a 1 também. Então, eu tenho um ponto menos 4 e 1. Então, primeiro eu vou localizar aqui o menos 4, que vai estar aqui. Eu já localizei o 1 aí no eixo y, então eu vou traçar esse ponto daqui. Nesse caso, onde a gente tem um polinômio do primeiro grau aqui dentro do módulo, y igual ao módulo de um polinômio do primeiro grau, basta eu traçar esses 3 pontos para poder eu conseguir traçar o meu gráfico completo. Primeiro, é importante você identificar qual o valor de x. Isso aqui é igual a 0. E aí a gente percebe aqui que o x vai ser igual, que isso aqui vai ser igual a 0 quando o x for igual a menos 3. Aí com isso eu tracei esse ponto daqui. Aí depois eu peguei o x mais 1, que está aqui, e encontrei o valor do y, e o x menos 1, esse menos 3 menos 1, que vai dar no menos 4, e encontrei esse ponto daqui. Aí esses 3 pontos é o suficiente para poder traçarmos o gráfico dessa função. Melhor, dessa equação, que a gente ainda não falou sobre o que é uma função, né? Então eu vou ter uma reta aqui e uma reta aqui. Então esse é o gráfico dessa equação daqui. E aqui no nosso problema a gente quer saber quando que esse y aqui vai ser menor do que 5. Você quer saber quando é que o y é menor do que 5. Então qual é o próximo passo? O próximo passo é eu tentar localizar esse 5 aqui no meu eixo vertical aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou tacar em cima. Deixa eu estender um pouquinho isso aqui para cima. Então eu tenho o 5, tá bem aqui, ó. Uma vez que eu encontrei o 5, o que eu vou fazer? Deixa eu estender um pouquinho mais isso aqui. Eu vou traçar uma reta horizontal na altura do 5. Beleza. Então o que eu quero saber? Eu quero saber quando que o y vai ser menor do que o 5. Então o y menor do que 5 é daqui para baixo. Então qualquer valor abaixo do 5 aqui vai ser um y menor do que 5. Então, ou seja, eu tenho que pegar e detectar qual a parte desse gráfico aqui que está abaixo dessa reta aqui, ó, onde o y é igual a 5. Então eu vou marcar aqui no meu gráfico. Então eu tracei aqui no gráfico as partes onde o y é menor do que 5. Observe que se eu pegasse um ponto aqui do gráfico, o y seria maior do que 5. Se eu pegasse um ponto aqui no gráfico, o y seria maior do que 5. Então eu quero somente os lugares do gráfico onde o y é menor do que 5. Um ponto daqui, o y está aqui, ó, menor do que 5. Se eu pegar um ponto aqui, o y está aqui, ó, menor do que 5. Então, uma vez que eu fiz isso, eu tenho que identificar agora qual é a parte do eixo x correspondente a essa parte que eu colori aí no gráfico. Então, aqui vai ser muito importante você detectar qual é o valor do x aqui e qual é o valor do x daqui, ó.
Então aqui eu tenho o x igual a 2. E aí menos 5, 6, 7, 8. E aqui eu tenho o x igual a menos 8. Então alguém saberia agora, olhando para esse gráfico aí, qual é a solução da minha inequação? Oi? Maior que menos 8, menor que 2. Exatamente. Então o conjunto de solução seria todos os valores de x que satisfaz ser menor do que 2 e ao mesmo tempo maior do que menos 8. Isso corresponde a esse intervalo daqui. Todos conseguiram entender o porquê? E aí existe várias formas de você representar essa solução. Você pode representar a solução como sendo um intervalo aberto no menos 8 e aberto no 2. Você pode escrever de forma mais completa como sendo, você abre uma chave, aí coloca x pertencente aos números reais, tal que menos 8 é menor do que x, que é menor do que 2. Então, isso aqui são duas formas de escrever o mesmo conjunto de solução. Então, você percebe que é uma ferramenta muito útil o gráfico na hora de você analisar a solução de uma inequação. E a gente vai tentar utilizar isso quando a gente for resolver uma inequação do segundo grau. Então, ó, vamos começar com um exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui x² menos x menos 12 maior do que 0. Então, a gente quer descobrir quais são os valores de x que eu posso substituir aqui nessa expressão de modo a obter um número maior do que 0. Então, o primeiro passo, quando você tem uma inequação desse tipo, é você tentar resolver a seguinte equação associada, que é x² menos x menos 12 igual a 0. Então, a gente vai utilizar o que a gente chamou de fórmula de Bhaskara, que a gente viu em outras aulas, para poder encontrar os valores de x onde isso aqui é igual a 0. Então, a gente vai ter que o x vai ser igual a... Oi? X vai ser igual a... menos b. Aqui o b é menos 1, então eu vou colocar menos 1, que vai dar mais 1. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, então vai ser menos 1 ao quadrado, que vai dar mais 1. Menos 4ac, então vai ser menos 4 vezes 1 vezes menos 12, que vai dar 48. Tudo isso sobre 2a. Aqui, como a é igual a 1, então vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, x é igual a 1, mais ou menos raiz de 49, que vai dar 7, sobre 2.
Então, se eu usar o sinal de mais, eu vou obter 8 sobre 2, que vai dar 4. E se eu usar o sinal de menos, eu vou ter 1 menos 7, que vai dar menos 6. Menos 6 sobre 2 vai dar menos 3. Então, eu tenho que os valores de x que satisfazem essa equação aqui é tanto x igual a 4 quanto x igual a menos 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou traçar o gráfico dessa equação. Na verdade, eu vou traçar o gráfico da equação y igual a essa expressão daqui. X² menos x menos 2. Menos 12. Então, eu vou localizar aqui o menos 3 e o 4. Então, eu vou colocar aqui o menos 3 aqui. E aí eu vou ter menos 2, menos 1, 0. Então, eu tenho o 0 aqui. E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, o 4 vai estar aqui. Então, o que que eu consigo descobrir só a partir disso aí? Eu consigo descobrir que quando você for traçar o gráfico dessa equação aqui, o gráfico dessa equação aqui, ele vai passar aqui e vai passar aqui, ó. Deixa eu traçar o eixo vertical. Então, eu já sei que o gráfico vai passar aqui e vai passar aqui. Eu posso também substituir o x igual a 0 para poder localizar em qual lugar aqui do eixo y o gráfico vai passar. Então, se o x for igual a 0, o y vai ser quanto? Então, se o x for 0... Então, o valor de y vai ser o valor do c. Que aqui vai zerar, vai sobrar somente menos 12. Então, vamos supor que o menos 12 está... Deixa eu localizar aqui. 3, 6. Vamos supor que ele está aqui, ó, menos 12. E o que acontece? A gente tem que o valor que acompanha o x², ele é maior do que 0. O valor do que acompanha o x² é igual a 1, que é o valor do a, e esse valor é maior do que 0. A gente já sabe que o gráfico de uma equação desse tipo, do segundo grau, ele vai ser uma parábola. E aí uma coisa que a gente precisa determinar é se a parábola ela vai ter com cavidade para cima ou para baixo. E aí a gente consegue descobrir isso justamente analisando o valor do A. Se o A for maior do que 0, a concavidade é para cima. Se for menor do que 0, a concavidade vai ser para baixo. Então, como aqui o valor do A é maior do que 0, então a concavidade vai ser para cima. Então, a parábola vai ser uma coisa assim, ó. E eu sei que ela vai ter que cortar aqui. Então, você vai ter algo mais ou menos assim. Bom, não cortou exatamente não aí, mas faz de conta que cortou exatamente no menos 12 aí. Posso baixar o menos 12 um pouquinho? Então agora o menos 12 está aqui, ó. Então esse é o gráfico da nossa equação que eu escrevi aqui. Alguém tem alguma dúvida de como que eu construí esse gráfico? Tipo, eu não precisaria nesse caso descobrir o x do vértice menos o do vértice, não? Nesse caso aqui?
Então, isso aí seria informação a mais, mas a gente não vai precisar dele para agora, sabe? Aqui o que a gente quer, na verdade, nesse caso, é resolver essa inequação. Então, o que foi que eu fiz? Eu tracei o gráfico de y igual a isso aqui, e agora o próximo passo seria verificar quando que o y é maior do que zero. Então, eu só quero saber isso. Que nem a gente fez com as outras situações, ó. Aqui eu tinha isso aqui menor do que 5, então eu tracei o gráfico disso aqui, que está aqui. Aí eu chamei isso aqui de y e verifiquei para que valor de x que o y vai ser menor do que 5. Aí a gente localizou essa parte daqui do gráfico onde o y é menor do que 5 e localizou a parte, quais são os valores de x que equivale a essa parte do gráfico aqui. Mesma coisa quando a gente tinha uma inequação aqui do primeiro grau, quando você tinha um polinômio do primeiro grau menor ou igual do que zero. Então a gente traça o gráfico disso aqui, aí eu tracei um gráfico aqui, e aí a gente localiza novamente, a gente quer saber, se a gente chamar isso daqui de y, a gente quer saber quando é que o y é menor ou igual do que zero. Então, eu localizei a parte do gráfico que estava abaixo do y igual a zero, que está aqui, e aí eu identifiquei os valores de x que está associado a essa parte do gráfico que eu desenhei aqui. E aí a gente quer fazer a mesma coisa na outra situação lá. Então, nesse caso, para mim não interessa muito saber qual é esse valor daqui. Bom, isso aqui, né, o x do vértice aqui simplesmente vai ser a média entre esses dois pontos. Então, ele vai estar aqui no meio. Então, o meio aqui vai ser o x do vértice. Aí, se você quisesse calcular qual é o valor do y que ele assume aqui, bastaria substituir o valor de x aqui por esse meio aqui que você iria encontrar. Mas, como eu falei, para a nossa situação específica, a gente não precisa deles. Inclusive, se eu pedir para vocês desenharem o gráfico de uma equação desse tipo daqui, na prova, eu ficarei muito satisfeito se vocês simplesmente identificarem lá, desenhar a parábola com a concavidade na direção correta e localizar os pontos onde ele se intersecta o eixo x, caso intersecte, porque tem parábola que não vai intersectar no eixo x, e também identificar o ponto onde ele intersecta o eixo y, que isso sempre vai acontecer. Uma parábola desse tipo aqui, com a equação desse tipo, sempre vai intersectar o eixo y. Então, isso aí você tem que identificar. Então, beleza. Então, agora a gente quer encontrar quando que o y, que é dado por isso daqui, vai ser maior do que zero. Em primeiro lugar, o y maior do que zero é essa parte aqui do eixo vertical. Então, daqui para cima. E aí, a gente tem que identificar as partes do gráfico que está com o y positivo. É uma forma de você perceber isso, né? É você traçar vários segmentos de retas aqui, horizontais, passando por valores positivos de y. E aí você percebe qual a parte do gráfico que isso aqui vai tocar. Nesse caso, eu identifiquei que eu tenho essa parte do gráfico aqui e eu tenho essa parte do gráfico daqui. E o próximo passo é identificar as partes do x que está associado a essa parte que eu pintei do gráfico daí. Então, basta você, por exemplo, traçar retas verticais aqui e perceber aonde que vai estar intersectando no eixo x aqui embaixo. Então, aqui eu vou ter essa parte daqui. E se eu traçar retas verticais nessa outra parte aqui pintada do gráfico, eu identifiquei agora essa parte daqui do eixo x. Então, dito isto, qual é o conjunto de solução dessa inequação aqui? Isso. X menor do que menos 3 ou x maior do que 4, né? Que nesse caso ele não pode satisfazer os dois ao mesmo tempo. Então, o conjunto de solução vai ser igual a x pertencente aos números reais, tá o quê? X
Aqui, como é estritamente maior, então eu não incluo nem o menos 3 e nem o 4. Então, tal que o x é menor do que menos 3, ou x é maior do que 4. Alguma dúvida? Uma outra forma de você analisar essa mesma inequação é o seguinte. Eu encontrei aqui os valores de x, onde isso aqui é igual a zero, que seria o x igual a 4, x igual a menos 3. Com esses valores aqui em mão, eu consigo fatorar esse polinômio aqui. Então, nós temos que esse polinômio vai ser igual a x menos 4 e x mais 3. Todos aqui conseguem perceber como é que eu cheguei nessa fatoração? Você pega o x menos uma das raízes, que está aqui o 4, e o x menos a outra das raízes. Então aqui eu vou ficar com menos 3, que vai ficar menos com menos que dá mais, aí fica mais 3. E aí eu teria que multiplicar aqui fora ainda pelo valor de a, só que o a aqui é 1. Então tanto faz multiplicar por 1 ou não. Então isso daqui é igual a isso daqui. Então eu posso reescrever essa equação aqui utilizando essa forma fatorada aqui. Então eu tenho x menos 4 multiplicado por x mais 3 maior do que zero. Então isso aqui é equivalente a essa inequação. Eu vou copiar isso daqui para a gente trabalhar com isso lá embaixo. Alguém sabe dizer para quais valores de x isso aqui vai ser positivo e para quais valores de x isso daqui vai ser negativo? Acima de 4 é positivo. Quando x for maior do que 4, isso aqui vai ser positivo. E se x for menor do que 4, vai ser negativo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou localizar esse 4 aqui, eu vou botar o 4 tá mais ou menos aqui. Então eu sei que quando x for maior do que 4, essa expressão vai ser positiva. E quando x for menor do que 4, essa expressão vai ser negativa. Vou fazer a mesma coisa para a outra parte daqui, que é o x mais 3. Para quais valores que isso daqui vai ser positivo e para quais valores que vai ser negativo? X for maior do que 6. Exatamente. Quando x for maior do que menos 3, isso aqui vai ser positivo, né? Então eu vou localizar o menos 3 aqui. 4, 3, 3. Então eu tenho menos 3 aqui. E aí, como nós percebemos, quando x for maior do que menos 3, essa expressão vai ser positiva. E quando x for menor do que menos 3, essa expressão vai ser negativa.
Todos acompanharam até aqui? Agora veja só. Eu tenho um produto. Um número multiplicado por outro número. E a gente quer saber quando que esse produto vai ser positivo. E eu pergunto, quando que o produto de dois números é positivo? Exatamente. Todos ouviram o que ele falou? Um produto entre dois números vai ser positivo quando os dois números têm o mesmo sinal. Se fizer um produto de um número negativo com um número negativo, vai dar positivo. Se fizer um produto de um número positivo com um número positivo, vai dar positivo. Agora, se os sinais deles forem diferentes, então o produto vai ser negativo. Então, como eu quero que o produto deles dê maior do que zero, então eu preciso identificar quais são os valores de x que vai fazer com que eu tenha o mesmo sinal aqui e aqui. Olhando para esse desenho aqui, vocês conseguem identificar para quais valores de x essas duas expressões terão o mesmo sinal? Consegue não? Consegue ver? Alguém pode me dizer aí qual vai ser os valores de x que eles vão ter o mesmo sinal? Oi? Como é que é? Todos conseguiram enxergar? Ó, quando x for menor do que menos 3, as duas expressões serão negativas. Quando x for maior do que 4, as duas expressões vão ser positivas. Agora, se eu pegar um valor de x que tiver entre menos 3 e 4, eu vou ter que essa expressão aqui de cima vai dar negativa e a expressão de baixo vai dar positiva. Então, nesse caso, eu identifiquei aqui. Eu posso até agora fazer uma outra reta, identificando, representando o produto entre essas duas expressões. Então, olha só, quando x for menor do que... Deixa eu botar aqui o produto deles. X menos 4 multiplicado por x mais 3. Então, o produto deles, quando x for menor do que menos 3, eu vou ter um número negativo multiplicado por um número negativo, que vai dar um número positivo. Então, eu vou colocar sinais de mais aqui. Aí, quando o x estiver entre menos 3 e 4, eu vou ter um número negativo multiplicando com um número positivo, e isso vai me dar um número negativo. E, finalmente, quando x for maior do que 4, eu vou ter um número positivo multiplicando com um número positivo, que vai dar um número positivo. Então, aqui agora eu vou ter um número positivo. Então, com isso, eu identifiquei quando que essa expressão aqui ela vai ser positiva ou negativa. Como a gente está interessado em quando que ela vai ser positiva, então, disso aqui a gente consegue extrair a solução. A solução vai ser igual a x pertencente aos números reais, ou melhor, vou até escrever de um outro jeito. Vai ser o intervalo de menos infinito até o menos 3, aberto no menos 3, unido, então você representa a união entre os dois intervalos, unido com o intervalo que vai aberto no 4 e vai até o mais infinito. E aí vocês observam que é a mesma solução que nós identificamos lá acima. Observe que, analisando aqui o gráfico, ó, você percebe que quando x é menor do que menos 3, o y é positivo, então aqui eu teria positivo. Quando x é maior do que 4, o y também é positivo, então eu teria positivo aqui também. E quando x está entre menos 3 e 4,
o y ele é negativo. Então aqui eu teria sinais de menos. Então eu passei para vocês aí duas formas de você analisarem, resolverem uma inequação do segundo grau. Alguém tem alguma pergunta? Vamos resolver mais um exemplo. Olha só, agora eu tenho uma coisa um pouco diferente do que a gente resolveu agora. Então eu tenho duas alternativas. Ou eu posso traçar o gráfico dessa expressão daqui e identificar aonde que o gráfico dessa expressão está abaixo do y igual a 20, ou eu posso passar esse 20 para cá e resolver que nem nós resolvemos a outra anterior. Eu acho que é mais fácil você passar isso aqui para o lado de cá para ficar apenas um zero no lado de cá. Então eu tenho 2x² mais 3x, e aí o 20 vai passar para o outro lado subtraindo. Menos 20 menor ou igual do que zero. Então, uma vez que eu fiz isso, o próximo passo é você encontrar os valores de x, tal que isso aqui é igual a zero. Então, vamos resolver a equação 2x² mais 3x menos 20 igual a zero. Então, usando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, que vai ficar 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 20, 160. Sobre 2a, que vai ficar 4. Então, x é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 169, sobre 4. Então, x é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 169 vai dar 13. Então, mais ou menos 13. Sobre 4. E aí, usando o sinal de mais, eu vou obter menos 3 mais 3, ou menos 3 mais 13 é igual a mais 10. 10 sobre 4 vai ficar 10 sobre 4, que é o mesmo que 5 sobre 2. E, usando o sinal de menos agora, eu vou ter menos 3 menos 13, que vai dar menos 16. Menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Então, com isso, primeiro, vamos ver como é que a gente usaria isso aqui para poder fatorar isso daqui, ó. Então, isso aí seria o valor de A, que é 2, multiplicado por x menos isso aqui. Então, vai ficar x menos 5 sobre 2, vezes x menos 4. Então, vai ficar x mais 4. E aí, se eu quisesse, eu poderia pegar esse 2 e entrar aqui dentro. Porque aí, como eu tenho aqui o 5 sobre 2, esse 2 vai cancelar esse denominador aqui. Então, eu posso multiplicar isso aqui e vou ficar com 2x menos 5 multiplicado por x mais 4. E com isso, nós fatoramos esse polinômio do segundo grau.
Então eu poderia usar isso aqui agora para poder analisar o sinal disso e ver quando que seria menor ou igual do que zero. Mas eu vou desenhar o gráfico disso aqui que eu acho mais direto analisar pelo gráfico. Então eu já sei que o gráfico ele vai intersectar o eixo X no x igual a menos 4. E aí eu vou ter 3, 2, 1, 0, 1, 2. E x igual a 5 meios. E a concavidade vai ser para cima ou para baixo? Vai ser para cima, já que o valor que acompanha o x² é positivo. Então eu vou ter uma coisa assim, ó. Então, ó, se eu pegar e desenhar isso daqui... Opa. Só nisso aqui eu já consigo saber qual é a solução da minha equação, não consigo? Oi? Que aí o que acontece? A gente já sabe já que, analisando isso daqui, né? Vamos analisar quando que isso aqui vai ser menor ou igual do que zero. Então eu sei que essa parte aqui do gráfico, o y é menor ou igual do que zero. E essas duas partes aqui do gráfico, o y é maior ou igual do que zero. É maior do que zero. Então eu teria aqui na minha análise de sinal que quando o x é menor do que menos 4, eu teria valores positivos de y. Quando o x é maior do que 5 sobre 2, o y também vai ser positivo. E quando o x está entre menos 4, quando o x está entre menos 4 e 5 meios, eu tenho que o valor de y vai ser negativo, né? Já que ele vai estar abaixo do eixo x. É isso, exatamente. Então, eu vou ter menos aqui. E aí, como o meu interesse é essa expressão aqui menor ou igual do que zero, então a solução vai ser os valores que está entre menos 4 e 5,5, que vai ser quando y é negativo. E eu vou ter que incluir, dessa vez, tanto menos 4 quanto 5,5, que eu quero menor ou igual a zero. E aí, quando o x é igual a 5,5 ou menos 4, isso aqui vai dar exatamente igual a zero. Então, isso faz parte também da nossa solução. Então, a nossa solução vai ser o intervalo fechado de menos 4 até 5,5. Alguma pergunta? Professor, quando que o intervalo entre eles seria positivo? Oi? Quando que o intervalo entre eles seria positivo? Tipo assim... Como assim o intervalo inteiro? Aquele meio ali que ficou negativo, você viu? Tipo assim, e quando ele poderia ser positivo, entendeu? Se a concavidade fosse voltada para baixo, aí eu teria que esse meio aqui seria positivo e as pontas seria negativo. Isso aí? É. Você falou que tinha falado de fazer, você levar a massa no início, estava não diferente de massa para lá do Não, mas ainda assim você teria que resolver uma equação, porque o que acontece? Isso daqui, ele seria também uma parábola. Então, eu teria uma parábola, e aí eu teria uma reta aqui, e você teria que identificar aonde que essa reta e essa parábola iria se intersectar. Então, você teria que resolver isso igual a 20, que ainda assim teria que usar a fórmula de Bhaskara. Por que a solução você colocou os dois intervalos fechados? Porque aqui eu tenho menor ou igual. Entendeu? Então, quando é igual a zero, isso faz parte da minha solução. Alguém mais? Não? Então, vamos resolver uma outra equação.
x² mais 2x mais 2 menor do que zero. Então, novamente, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser identificar quando que isso aqui vai ser igual a zero. Então, eu vou resolver a equação associada x² mais 2x mais 2 igual a zero. E aí, então, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Então, x vai ser igual a menos b, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de b², que é 4, menos 4ac. Então vai ficar menos 8. Alguém já viu um problema aí? Sobre 2a. Vai ficar uma raiz de número negativo, né? Sim. Então, olha só. O que que isso aqui significa? Conjunto solução não pertence aos reais. Sim. Beleza. E se tratando do gráfico desse polinômio aqui? Não vai encostar no eixo x, né? Então, ele não toca o eixo x. E como é que a gente desenha a parábola? Como é que a gente desenha o gráfico? Em primeiro lugar, então a gente já sabe que essa parábola ela não vai tocar o eixo x. Então, ou ela vai estar acima do eixo x, ou ela vai estar abaixo do eixo x. Qual é a resposta? Vai estar acima, né? Por quê? Isso. Exatamente, porque como a concavidade vai ser voltada para cima, e aí, para onde a concavidade está, as perninhas ela vai para sempre, ela não tem um limite onde ela acaba. Então, se por um acaso ela tivesse aqui abaixo, então as perninhas em alguma hora teria que tocar o eixo x. Então, eu não poderia ter. Então, por isso a gente conclui que ele tem que estar acima do eixo x. Então, vai ter uma coisa mais ou menos assim. Se por um acaso o valor de x aqui, o valor que acompanha o x² fosse negativo, e a gente concluísse que a concavidade é voltada para baixo, então nesse caso a gente concluiria que ele teria que estar abaixo do eixo x, porque se ele estivesse acima e com a concavidade para baixo, a perninha iria acabar tocando no eixo x em algum momento. Então ele teria que estar aqui embaixo. Todos entenderam como é que eu concluí que o gráfico está nessa posição aí? Beleza. Então, olha só. A minha inequação pergunta quando que isso aqui vai ser menor do que zero. Alguém sabe me responder? Nunca, né? Basta você observar, ó, que para poder isso aqui ser menor do que zero, eu teria que ter alguma parte do gráfico abaixo do eixo x. E você vê que não tem nenhuma parte do gráfico que está abaixo do eixo x. Então, ou seja, o valor do y, se eu fosse traçar aqui o eixo y, o y sempre vai ser maior do que zero. Então, isso aqui, o conjunto de solução vai ser... E agora, o que eu vou escrever aí? Oi? Não pertence aos reais? O que você falou? Na verdade, assim, o conjunto de solução sempre é um conjunto. Então vai ser um conjunto que não contém ninguém. Oi? A gente fala conjunto vazio. Se você fosse escrever, por exemplo, quando você faz
as chaves, acho que os reais. Aí dá para escrever também falando que ele não tem esses reais, aí depois na frente colocar atrás e não precisa configurar. Não, porque assim, você dizer que X não pertence aos reais, assim, você ainda dá uma margem, né, para poder falar assim, tá, então vai ter algum valor, algum outro lugar, tal. Tipo assim, vai ter algum valor que não pertence aos reais, que faz parte da solução. Então, nesse caso, o melhor é você deixar de forma mais explícita, que é o conjunto vazio. Que assim, a princípio a gente está procurando uma solução real. Então, como não encontrei nenhum número real, então eu boto sai. Então, o conjunto é vazio. Então, ou você poderia também dizer que não existe solução. Mas é o mesmo dizer que a solução é um conjunto vazio. Nem entrando no mundo dos imaginários, você não consegue achar uma solução. Realmente não tem. Não, aí o que acontece? Por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, né? A princípio, isso aqui, essa equação aqui, procurando valores reais, a solução dessa equação seria a mesma coisa, seria o conjunto vazio. Normalmente, quando você tem lá um delta positivo, né? O conjunto de solução de uma equação do segundo grau é um conjunto que contém dois números, que normalmente são as raízes da equação. Mas aqui nesse caso, né, o conjunto de solução disso aqui, pensando em números reais, é um conjunto de solução vazio. Agora, se você for estender para os complexos, aí eu percebo que existe dois números complexos, que se eu substituir aqui, isso aqui vai dar igual a zero. Agora, falar sobre inequação envolvendo números complexos já é mais complicado, porque nos números complexos a gente não tem a noção de maior que e menor que. Então, por exemplo, você poderia se perguntar, tipo assim, existe algum número complexo que eu possa substituir o x aqui e obter um número real que seja menor do que zero? Que assim, a depender do número complexo, pode ser que ao substituir o número complexo aqui, o resultado dessa expressão aqui nem seja um número real. Então, nem faria sentido perguntar se ele é menor do que zero. Agora se você poderia se perguntar se existe números complexos x, que eu possa colocar aqui no lugar do x, tal que isso aqui dê um número real que seja menor do que zero. Aí você provavelmente vai existir algum. Entendeu? Mas aí você já percebe que fica um pouco mais complexa a situação. Você tem que pensar em várias coisas aí. Agora, se eu tivesse, por exemplo, vamos pensar aqui numa equação parecida. Eu vou escrever a mesma expressão, x² mais 2x mais 2, só que agora eu vou colocar maior do que zero. Aí vocês conseguem me dizer quem seria o conjunto de solução dessa outra inequação? Oi? Todos os números reais. O que acontece? Agora eu quero saber quando que isso aqui vai ser maior do que zero. A gente acabou de ver aqui pelo gráfico que sempre vai ser maior do que zero, seja lá qual for o x. Qualquer valor de x que eu botar aqui, essa expressão aqui vai ser maior do que zero. Então, desse caso aqui, o conjunto de solução vai ser todos os números reais. Então, você pode escrever assim, você pode escrever um intervalo menos infinito a mais infinito. Então, tanto faz, como se você quiser escrever. Beleza? Agora eu queria saber se alguém quer aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem para tirar alguma dúvida sobre a prova que a gente vai fazer na quinta-feira. Quantas questões? Ainda não sei. Você vai entrar na solução da lista, as respostas? Não. Aí se você tiver alguma dúvida, quiser alguma questão que a gente resolva aqui agora, a gente pode resolver. Teria como resolver a 33? 33? Deixa eu abrir aqui. E você quer falar alguma coisa? Resolver a questão 28. Tá, então vamos resolver a 33 e a 28.
29? Professor, você ainda não passou em equação do segundo grau pra gente. Oi? Em equação do segundo grau, você falou que ia passar na última aula. Bom, isso aí que a gente viu agora foi na equação do segundo grau. Aí também 37. Oi? 37. 37? Então aqui nós temos a 33. Então queremos simplificar essa expressão daí. Então vamos lá. Você pode começar por diversos lugares aí. Eu vou começar... Vamos primeiro tentar analisar a expressão de dentro. A nossa expressão. Então eu tenho 2x ao cubo, y a menos 2, sobre 4x a menos 1, vezes y ao cubo. Olha só, eu consigo desmembrar essa fração aí em diversas frações, um produto de diversas frações. Isso aqui é igual a, por exemplo, 2 sobre 4 vezes x ao cubo, vezes 1 sobre x a menos 1, vezes y a menos 2, vezes 1 sobre y ao cubo. Todos percebem por que vale essa igualdade aí? Beleza. Uma vez que eu fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar aonde que tem o expoente negativo e vou inverter. Então, olha só, isso aqui é igual a... Mantenho o 2 sobre 4, mantenho o x ao cubo, e aí 1 sobre x a menos 1 vai ser x. Então, vezes x, y a menos 2 vai ser quanto? Vai ser 1 sobre y ao quadrado, certo? E agora eu tenho 1 sobre y ao cubo. Beleza. Então, agora que eu fiz isso, então, eu separei para poder ficar claro o que eu estou fazendo aqui. E aí depois eu vou juntar de novo. E depois eu vou mostrar para vocês o que vocês poderiam fazer sem fazer essa separação. Vocês poderiam, de forma direta, já fazer isso que eu acabei de fazer. Então agora que eu tenho isso aqui, eu vou juntar tudo numa fração de novo. Então eu vou ter 2, e aí eu tenho x ao cubo vezes x, vai dar x à quarta. E aí depois eu tenho vezes 1 que vai dar 1. Então beleza. Sobre... E aí eu tenho 4, e aí eu tenho, aqui é 1, e aí eu tenho y ao quadrado vezes y ao cubo, que vai dar y à quinta. Lembrando que eu conservei a base e somei os expoentes. Beleza, então olha só, essa expressão aqui de dentro é equivalente a essa expressão aqui. Eu poderia fazer direto? Eu poderia, tipo assim, ó, como é que eu faria aqui? Eu pegaria aqui nessa expressão, o que tivesse com o expoente negativo aqui embaixo, eu passaria para cima. O que tivesse com o expoente negativo aqui em cima, eu passaria para baixo. Então, aqui nesse caso, eu faria... Então, eu teria 2x ao cubo, e aí o x aqui está com o expoente negativo, eu passaria para cima aqui, multiplicando. Vezes x, e aí como isso aqui está com o expoente negativo, eu passaria para baixo com o expoente positivo. Então, aqui eu escrevo agora o 4,
O x a menos 1 já foi lá para cima. Aí o y a menos 2, ele agora desce como y ao quadrado. E aí eu repito aqui o y ao cubo. E aí depois eu só juntaria, que nem eu fiz aqui, ó. Agora eu vou juntar o x com x ao cubo e o y ao quadrado com y ao cubo, obtendo isso aqui. Tranquilo? Por exemplo, não dá para levar na menos 2, não era para inverter o y e Não entendi. é que, tipo assim, ele está em parênteses. Não, eu primeiro estou trabalhando com a parte de dentro. Eu poderia também, tipo assim, pegar aqui e já mudar o sinal para mais e pegar isso aqui e passar para cá, isso aqui e passar para cá. Mas aí eu preferi trabalhar primeiro com a parte de dentro. Tipo assim, eu fiz a parte de dentro, mas não sei se está certo. Eu fiz, quando chegou na parte 2, 4, eu simplifiquei. Eu deixei... Pode. Aqui você pode simplificar aqui, ó. É por 2 e por 2. Então, em cima vai ficar somente x à quarta. Embaixo vai ficar 2y à quinta. Todos viram por quê? Beleza, então olha só. Essa parte aqui de dentro é equivalente a isso daqui. Então agora eu vou reescrever isso aqui, substituindo isso daqui. Substituindo por isso daqui. Então eu vou ter, abre parêntese, x à quarta sobre 2y à quinta, e aí elevado a menos 2. Aí agora eu vou tratar com esse sinal, com esse expoente aqui de fora. Então, como eu tenho um expoente negativo, então eu vou inverter a minha fração. Ó. O que é numerador vai virar denominador, e o que é denominador vai virar numerador. Então eu vou ficar com... Mantenho parênteses, então eu vou colocar agora o 2y à quinta sobre x à quarta elevado ao quadrado. Agora o quadrado, esse 2 agora está com sinal positivo porque eu já inverti a minha fração que estava dentro do parêntese. E o próximo passo agora é, quando eu tenho um expoente de uma fração, é a mesma coisa que a fração dos expoentes. Então eu vou ter 2 vezes y à quinta elevado ao quadrado sobre x à quarta elevado ao quadrado. O que eu faço agora? Eu tenho aqui, né, um produto elevado a um expoente. Então, quando a gente tem um produto elevado ao expoente, esse expoente ele vai em cada fator do nosso produto. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 ao quadrado vezes y à quinta ao quadrado. Quanto é que é y à quinta ao quadrado? Y a 10, né? Que aí, no caso, eu multiplico os expoentes. 5 vezes 2, que dá 10. Sobre... E aí embaixo vai ficar quanto? X a 8, né? Então, para concluir, eu escrevo 4y a 10 sobre x a 8. Então, essa é a minha expressão simplificada. Daqui eu não consigo fazer mais nada. Alguma dúvida? Vamos ver agora a questão 29. Questão 29 é o que a gente acabou de ver nessa aula aqui agora, né? Então eu tenho uma inequação quadrática, que aqui eu tenho um polinômio de segundo grau. Então o primeiro passo é a gente resolver x² menos x menos 6 igual a 0. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, que vai dar 1, mais ou menos raiz de b², que vai dar 1, menos 4ac, que vai dar mais 24. Tudo isso sobre 2a, que vai dar 2. Então eu tenho x igual a 1
mais ou menos raiz de 25, que vai dar 5, sobre 2. E aí, usando o sinal de mais, eu vou obter 1 mais 5, que vai dar 6. 6 sobre 2, que vai dar 3. E usando o sinal de menos, eu vou ter 1 menos 5, que vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, ó, esse polinômio ele pode ser fatorado como sendo x menos 3 multiplicado por x mais 2. Então, isso aqui é igual a isso daqui. Então, beleza. Então, aqui, ó, eu sei que a minha parábola desse polinômio aqui, ele vai intersectar o eixo x no x igual a 3, no x igual a menos 2. Então, eu vou traçar aqui o eixo x. Eu vou identificar aqui o menos 2 e o 3. E aí, como o valor que acompanha o x² é maior do que 0, é 1 aqui, então a concavidade é voltada para cima. Então eu vou ter, a minha parábola vai ser algo mais ou menos assim, ó. E com isso eu já consigo saber quando que esse polinômio aqui vai ser maior do que 0 e quando que ele vai ser menor do que 0. Ele vai ser maior do que 0 quando a parábola estiver acima do eixo x, que nesse caso seria essa parte daqui e essa parte daqui. Então eu tenho que aqui ela vai ser positiva. E ela vai ser negativo quando a parábola estiver abaixo do eixo x, que é essa região daqui. Então, para esses valores de x aqui, entre menos 2 e 3, essa expressão daqui vai ser menor do que 0. Como a inequação ele quer saber quando que isso vai ser maior do que 0, então eu estou interessado nessa parte daqui. Ou seja, o conjunto de solução vai ser igual a x pertencente aos números reais, tal que x é menor do que menos 2, porque como eu tenho uma desigualdade estrita, então o zero ele não inclui aqui, porque se o zero incluísse, aí seria menor ou igual, mas como o zero, como aqui a desigualdade ela é estrita, então eu tenho que botar aqui o x estritamente menor do que 2. Ou x maior do que 3. Então esse é o nosso conjunto de solução. Entenderam? Não, vai ser aberto. Cada questão muito bem justificada. Vai ter que dar raciocínio para alguma questão assim. Com certeza, se você colocar a resposta correta e sem raciocínio nenhum, é 0. Então, o mais importante é o raciocínio. Aí eu desconto algum pontinho, mas eu te dou... Se você fez tudo correto e eu perceber que, só que ele, sei lá, ele se confundiu aqui, no lugar de menos colocou mais, por conta disso o resultado final. Então, eu vou descontar apenas pouca coisa. Então, eu considero mais o raciocínio do que a resposta final em si. E agora, 37. Essa daqui é interessante, hein? Na verdade, essa daqui ela é um tanto mais complexa, sabe? Eu vou explicar o porquê. Bom, em primeiro lugar, observem que essa expressão daqui, ela é sempre maior ou igual do que 0, certo?
Ok. Então a gente tem que trabalhar com valores de x, tal que isso aqui seja maior ou igual do que zero. Então vamos só analisar rapidinho quando que o x menos 1 é maior ou igual do que zero. Ou melhor, maior ou igual do que zero. Então isso aqui é fácil, né? Vai ser quando x é maior ou igual do que 1. Então só nisso aí, eu já vou excluir da minha solução qualquer valor de x que seja menor do que 1. Então eu vou desenhar uma reta aqui. Eu vou colocar o número 1 aqui. E aí eu vou marcar com um x aqui, excluindo essa possibilidade aqui, ó. Então o x não... A minha solução não pode estar nessa parte daqui. Todos entenderam o que eu acabei de fazer? Beleza. Outra coisa. Aqui eu tenho a raiz quadrada de alguma coisa. Então isso aqui de dentro não pode ser menor do que zero. Então eu preciso que o 2x menos 5 precisa ser maior ou igual do que zero. E quando que isso vai acontecer? Então bora ver. 2x é maior ou igual do que 5. Maior ou igual do que 5. Então x tem que ser maior ou igual do que meio. Do que 5 meios. Então se eu tiver aqui o 5 meio, ele vai estar mais ou menos aqui. Então, ó, o x não pode ser menor do que 5 meio. Então, eu já posso excluir mais coisa aí da minha solução. Então, minha solução também não pode estar aqui. Beleza, então a minha solução, se existir, tem que ser alguma coisa a partir daqui. Tá, agora o que eu faço? Olha só, eu tenho que... a raiz quadrada então olha só, agora você já sabe já que tanto isso aqui quanto isso aqui tem que ser um número positivo. Então, ó, apenas nesse caso, quando você sabe que os dois lados, os números são positivos, você pode elevar os dois lados ao quadrado, mantendo a nossa desigualdade. Se o número for negativo, não posso levar ao quadrado? Não, aí você vai ter que pensar um pouco melhor nisso aí, sabe? Tipo assim, vai ser um pouco mais complexo, sabe? Porque, por exemplo, quer ver? Por exemplo, se eu tiver aqui, a gente sabe que menos 1 é menor do que, deixa eu ver aqui, vou botar aqui, menos 4, menos 2 é menor do que 1, certo? Agora, se eu levar os dois lados ao quadrado aí, o que vai acontecer? Num lado eu vou ficar 4, no outro lado eu vou ficar 1. Você percebe que a minha desigualdade se inverteu, não foi? Então, assim, quando você tiver número negativo, tipo assim, é melhor você até procurar uma outra abordagem, porque as coisas tendem a se complicar. Se você for com um pouco de cuidado, você tem que analisar bem essa situação aí. Então, como eu sei que os dois lados são positivos, então eu posso elevar ao quadrado, que não vai ter problema. Que eu vou manter com a minha desigualdade. Então, isso aqui elevado ao quadrado vai cancelar a raiz. Eu vou ficar com 2x menos 5.
E aí o outro lado ao quadrado menor ou igual do que x menos 1 elevado ao quadrado. E aí agora eu vou expandir isso daqui. Então eu vou ter 2x menos 5 menor ou igual do que o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí agora eu posso pegar isso aqui e passar para o lado de cá. Eu vou ficar com 0 menor ou igual do que x quadrado menos 2x mais 1 menos 2x mais 5. Então agora eu vou conseguir juntar isso com isso e isso com isso. E aí eu vou escrever no lado de cá essa expressão daqui, ó. Então eu vou ficar com x quadrado menos 4x mais 6 maior ou igual a 0. Então observa que era essa expressão. Aí, tipo assim, como era o 0 menor ou igual do que isso, é a mesma coisa disso ser maior ou igual do que isso. Então eu botei o sinal apropriado aqui. Então agora eu cheguei numa inequação quadrática. Então agora eu vou igualar isso aqui a 0. X quadrado menos 4x mais 6 igual a 0. Aí eu vou resolver usando Bhaskara. Então x vai ser igual a menos b, que vai dar 4, mais ou menos raiz de delta, que vai ser b ao quadrado, que dá 16, menos 4ac. Então, menos 4 vai ficar menos 24. Então, tem um problema aí, né? Não tem solução. Deixa eu pensar aqui. Tá, tudo bem, não tem problema. Então, sobre 2a. Então, vai ficar sobre 2. Então, olha só, eu obtive que x é igual a 4, mais ou menos, raiz de menos 8. Sobre 2. Então, eu encontrei um número negativo na minha raiz. Então, significa que, pensando no gráfico desse polinômio aqui, ele vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima e ele não vai tocar o eixo x. Então eu vou ter... Oi? Não, porque é b ao quadrado, então vai ser menos 4 ao quadrado, que vai dar mais 16. Menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Certo? Então, a parábola relacionada a esse polinômio daqui vai ser algo assim, ó. Então, ou seja, isso aqui vai ser maior ou igual do que 0 para qualquer valor de x. Então, assim, a solução dessa inequação daqui seria todos os números reais. Só que, como a gente viu, a gente tem essa restrição aqui, ó. Então, por um lado, eu percebi que essa desigualdade aqui, que é equivalente a essa daqui, de certa forma, ele vai ser satisfeito para todos os números reais. Só que, antes de elevar ao quadrado, eu percebi que o valor do x, ele teria que ser maior ou igual a 5 meios. Então, o que eu concluo disso aí? Quem é a minha solução? Eu tenho duas exigências. A primeira exigência, na verdade, nem pode ser considerada uma exigência, porque essa segunda exigência aqui é dizer que o x tem que ser um número real, então pode ser qualquer número. E a outra exigência é que o x tem que ser maior ou igual do que 5,5. Então, o x tem que satisfazer as duas exigências ao mesmo tempo. Então, essa exigência aqui, qualquer valor real satisfaz. Então, nesse caso, a minha solução vai ser igual a
o intervalo fechado no 5,5 até mais infinito. Se por um acaso eu tivesse chegado aqui, digamos que eu cheguei aqui e eu tivesse encontrado que a minha solução seria, por exemplo, x maior ou igual do que 7 ou x menor ou igual do que menos 5, por exemplo. Digamos que eu tivesse chegado, eu já acabei a questão, a solução da questão é essa daqui. Mas a gente está vendo uma outra situação que a gente poderia ter e como que a gente iria resolver. Para a gente entender bem como é que funciona esse método de resolução. Então, se por um acaso, em vez de ter chegado nisso aqui, para a solução disso aqui, eu tivesse chegado nessa solução, para essa equação, então o que eu iria concluir? O x tem que satisfazer isso daqui e também tem que ser maior ou igual do que isso daqui. Então, nesse caso, se o x for menor ou igual do que menos 5, ele não satisfaz isso aqui. Então, eu iria eliminar isso daqui. Agora, se o x for maior ou igual do que o menos 7, ele também vai ser maior ou igual do que 5/2. Então, nesse caso, a minha solução seria x maior ou igual do que 7. Por quê? Se eu pegasse, por exemplo, o x igual a... Se eu pegasse o x igual a 4, por exemplo. Se eu pegasse o x igual a 4, ele iria satisfazer isso daqui. Ele seria maior ou igual do que 5/2. Mas o x igual a 4, ele não ia satisfazer isso daqui. Então, o x igual a 4, ele não faria parte da minha solução. Por isso que a minha solução seria somente o x que é maior ou igual do que 7, porque aí ele iria satisfazer isso e iria satisfazer isso daqui ao mesmo tempo. Entenderam? Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma questão que quer fazer? Alguma questão? Pode fazer a 47? Oi? 47. Posso. A 47 é quase idêntica à que a gente fez agora, né? Quer dizer, tem uma pequena diferença. Antes de fazer a 47, eu vou fazer a chamada rapidinho. E aí, se alguém quiser sair, pode sair. Acho que não. Aí, para resolver essa questão, eu podia começar resolvendo os expoentes primeiro? Você fala os expoentes de fora ou de dentro? Pode. Nada. Então, vamos resolver essa questão aí. Então, eu posso primeiro, igual eu fiz na outra questão, eu vou primeiro simplificar essa parte de dentro daqui, Então, eu tenho aqui 9x a menos 2 vezes y ao cubo sobre 27 vezes x vezes y a menos 6. Então, o primeiro passo, eu vou pegar, o que tiver com expoente negativo, eu vou passar para cima ou para baixo, de acordo aí. Então, aqui eu tenho o x elevado a menos 2, então isso aqui vai passar para baixo como sendo x elevado a 2, positivo. E aqui eu tenho o y elevado a menos 6, que vai passar para cima como sendo y elevado a 6, positivo. Então isso aqui vai ser igual a 9y ao cubo vezes y à sexta sobre 27 vezes x ao quadrado. Então agora que eu fiz isso, eu vou juntar aqui o y que tem a mesma base, eu vou juntar somando os expoentes. Então isso aqui vai ser igual a 9 vezes y elevado a 9 sobre 27. Mesma coisa com x, aqui eu tenho x vezes x quadrado, vai dar x ao cubo. Aqui eu posso simplificar o 9 com o 27. Isso aqui vai ser igual a, dividido em cima e embaixo por 9, vai ficar y a 9 sobre 3 vezes x
elevado ao cubo. Então, beleza. Então, essa expressão aqui de dentro do parêntese é equivalente a essa expressão daqui. Então, eu vou reescrever isso aqui tudo utilizando essa expressão aqui mais simples, equivalente à expressão interna aqui. Então, eu vou ter y elevado a 9 sobre 3 vezes x elevado ao cubo. Tudo isso elevado a menos 1/3. No próximo passo, como eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter aqui o numerador com o denominador, mudando esse sinal aqui para positivo. Então, isso aqui vai ser igual a 3x ao cubo sobre y à nona elevado a 1/3. Então, agora, eu posso passar esse expoente para o numerador e denominador. Isso aqui vai ficar igual a 3x ao cubo elevado a 1/3 sobre y elevado a 9. Tudo isso elevado a 1/3. Agora, chegou a hora de pegar esse expoente aqui e passar aqui para dentro. Como é que eu tenho um produto, né? Eu posso fazer isso. Então, isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 1/3 vezes... E aqui eu tenho x elevado ao cubo elevado a 1/3. Então, eu vou multiplicar os expoentes. Então, 3 multiplicado por 1/3 vai dar 1. Então, vai ficar x elevado a 1, que vai dar x. Sobre... E aqui eu vou multiplicar o expoente 9 vezes 1/3, que vai dar 3. Vai ficar 9 sobre 3, que vai dar 3. Então, aqui embaixo vai ficar y elevado a 3. Aquela parte do menos 1/3, virando ali por 1/3, não é pra, tipo assim, trocar de lugar e ficar um 3 positivo, não, o expoente? Hã? O menos 1/3 não deveria ter se transformado no expoente 3 positivo, não? Não, porque o que inverte é a fração da base, não a fração do expoente. Então, agora, eu posso escrever isso aqui como sendo, se eu quiser, né? Aqui já estaria muito bom, mas eu posso, se quiser, escrever como sendo x vezes raiz cúbica de 3 sobre y ao cubo. Aí, lembrando que esse 3 aqui, ele é da raiz, ele não é expoente do x. Talvez para poder ficar mais claro, eu vou deixar a raiz cúbica de 3 aqui e botar o x aqui na frente. Beleza?